Olá pessoal, bem-vindo mais um Literatus. Nesse vídeo teológico que nós vamos fazer mais do que um review, mas é um vídeo sobre o tema A Verdade Sobre. Vamos apresentar mais um material teológico para que nós possamos falar da verdade sobre este material que é conhecido no mercado editorial evangélico brasileiro e que também não é tão novo. Já é bem conhecido, não é novo, não é inédito, e nós vamos falar a verdade sobre este material. E nesse sentido vamos estar aqui falando da Bíblia de Estudo Integrada. A Bíblia de Estudo Integrada, que foi publicada pela Thomas Nelson Editora, que é também uma importante editora do mercado editorial evangélico. E alguns já sabem de que a Bíblia de Estudo Integrada, a proposta dela é ser uma Bíblia cronológica, uma Bíblia que tenha os livros da Bíblia numa ordem cronológica e não como nós temos na grande maioria das Bíblias que nós temos disponíveis. Então, qual seria a verdade sobre este material, a verdade sobre esta Bíblia? Uma primeira verdade é que esta certamente é a Bíblia cronológica, a melhor Bíblia cronológica disponível no mercado. Mesmo porque ela, dentro dos limites do possível, ela apresenta os livros na mais correta ordem cronológica que existe. Mas quando a gente fala assim que ela é numa ordem cronológica, ela coloca os livros da Bíblia numa ordem cronológica, nós temos que falar, como eu já disse, na medida do possível. Porque nenhuma Bíblia do mundo, por mais esforço que possa haver entre os estudiosos ou os arqueólogos, pelo menos não até o presente momento, conseguiram detectar qual seria a ordem exata de todos os livros da Bíblia. E em muitos casos há uma conjectura ou uma aproximação daquilo que seria a cronologia exata da escrita dos livros da Bíblia. Então vamos pegar o exemplo aqui. O exemplo do livro de Jó. Já é bem conhecido de que o livro de Jó remete ao tempo dos patriarcas. Então seria mais ou menos um livro ali, se não do tempo do Gênesis ou do tempo posterior ao Gênesis. Algumas cartas de Paulo, como também há cartas de outros escritores do Novo Testamento, existe uma aproximação ou uma conjectura sobre a ordem desses livros da Bíblia. Então, o que a Bíblia cronológica, e esta Bíblia em especial, vai apresentar, em muitos casos seria uma conjectura em alguns casos, daquilo que seria o mais próximo daquilo que seria a escrita desses livros da Bíblia. Então, antes de mais nada, esse defeito não seria um defeito desse material, mas seria, como é que diz, um possível defeito de todo e qualquer material que se proponha a colocar a Bíblia de uma maneira cronológica, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de Bíblia de estudo, a gente pensa logo em vários recursos do qual estaria nessa Bíblia de estudo ou qual seria peculiares dessa Bíblia de estudo. Neste caso, é uma Bíblia com poucos recursos de estudo. Ela no máximo tem aqui uma linha do tempo que vai estar presente no rodapé
dos livros da Bíblia e uma linha do tempo que vai estar antes de começar a Bíblia, do qual vai estar ali tanto os livros como vários autores e personagens da Bíblia. Além de você também ter ali uma nota sobre a edição NVI, sobre a tradução NVI, do qual também está presente na Bíblia de Estudo NVI, que é bem interessante. E no final da Bíblia, ela vai ter ali uma lista de textos bíblicos, do qual você pode encontrar na Bíblia, e uma tabela de pesos e medidas. Então, na verdade, ela, na prática, não tem nem mapas, né, o qual está presente na grande parte das Bíblias de estudo. Então, ela é pobre em recursos e o único fato do qual vai atrair o leitor nela é o fato de ela ter esse livro, esses livros da Bíblia em uma ordem cronológica. Uma coisa que chama a atenção dessa Bíblia, que eu acho que é interessantíssima, é que esse livro, essa Bíblia, principalmente quando a gente pega ali os evangelhos, ele vai ter em paralelo os evangelhos da Bíblia. Dado que, se eles estão escrevendo ali sobre o mesmo tema, que é a vida de Jesus Cristo, João Batista e todos aqueles personagens que cronologicamente estão no mesmo período, eles vão ter esses textos em paralelo. E aí o interessante vai ser você comparar a perspectiva, a linguagem e a abordagem de qual cada evangelista ele vai estar abordando sobre a escrita de um determinado fato, de um determinado acontecimento, e você vai ter a possibilidade de comparar, fazer essa comparação. Essa escrita em paralelo, esses textos em paralelos, não está limitado aos evangelhos, mas você vai ter também, por exemplo, em alguns livros proféticos, e às vezes até em salmos, você vai ter vários textos que, segundo os editores da Bíblia, estão cronologicamente ao mesmo tempo. Você vai ter ali esses textos em paralelo, o qual você vai poder estar, de alguma forma, colocado no ambiente daquele momento do qual está sendo escrito aquele texto. Qual seria o defeito dessa Bíblia? O que a gente pode dizer que não necessariamente é um defeito, mas é um defeito devido à sua própria característica. Não é um tipo de Bíblia que você vai levar para a igreja. Apesar de ser uma Bíblia relativamente fina, não ser pesada, ao contrário da maioria das Bíblias de estudo, dado que você não vai encontrar nela comentários, você não vai encontrar nela esboços, não vai encontrar nenhum tipo de recurso que está presente numa Bíblia de estudo comum. Você não vai ter estudos temáticos da Bíblia, você só vai ter a cronologia e esses textos em paralelo. Seria mais ou menos o fundamental dessa Bíblia. Mas ao mesmo tempo você, mesmo ela sendo leve de carregar, a não ser que você tenha um conhecimento pleno do como essa Bíblia funciona, você não é indicado você levar ela para a igreja. Por quê? Porque um pastor lá ou um pregador vai pedir para você abrir a Bíblia, você não vai necessariamente ter o domínio da ordem dos livros da Bíblia, principalmente no que se refere ao Antigo Testamento, que é muito, muito mais livros. E aí você pode se confundir na procura desses textos da Bíblia. Então, assim, é uma Bíblia para quem tem curiosidade em estudar a Bíblia de uma maneira cronológica, de você comparar os textos bíblicos, a abordagem, a linguagem, que seria aquilo que é de fundamental para aquilo que foi escrito, que foi organizada essa Bíblia. Mas ela não é uma Bíblia de estudos convencional, dado que você não vai ter nenhum dos elementos
de uma Bíblia de estudo comum presentes dela. Então você vai lá, eu quero comparar um texto aqui, o que é que Mateus, o que é que Marcos, o que é que Lucas está escrevendo, como é que eles escreveram, e aí você vai ter, como é que diz? Esses textos você vai ter em paralelo, mas você não vai ter nenhum dos estudos ou comentários presentes. Aqui, ó, eu tenho aqui, eu abri no Novo Testamento, aqui tem um texto de Mateus 20, Marcos 10, 46, Lucas 18, 35, 43 e Marcos 10, 40. Tudo em paralelo, você vai ter mais ou menos, às vezes, 4 colunas que ilustram o mesmo texto em evangelhos diferentes. Então você vai ter essa coisa que é interessante quando você estuda. E talvez você não esteja tão acostumado com essa abordagem. Mas para quem tem curiosidade de estudar a Bíblia de uma maneira cronológica, esta é a melhor Bíblia disponível no mercado. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Tem o nosso Pix, o nosso Kawaii, o Pix para se você quiser fazer alguma contribuição, ajudar o crescimento do canal. E até a próxima.